o Jesus da Bíblia? Tem sido a nossa pergunta. Quem é ele? Né? E essa tem sido a nossa pergunta durante toda a série. E eu tenho dito também desde o começo que nós não quisemos e não queremos saber sobre o Jesus dos filósofos. Ele não nos interessa. E nem tampouco o Jesus dos teólogos, também não nos interessa. Não nos importa também o Jesus dos pastores, dos padres, dos psicólogos, os Jesus particulares dessas pessoas não nos interessam. Nós também não estamos interessados no Jesus dos céticos ou no Jesus dos fanáticos. Cada um tem a sua versão de Jesus, elas também não nos interessam. Nós não temos nada a ver, por exemplo, com Jesus dos executivos também, que perseguem sucesso e querem encontrar em Jesus exemplos para os seus empreendimentos. Nós não temos nada a ver com esse Jesus. Nós queremos saber quem é o Jesus da Bíblia. E o Jesus da Bíblia, então, vai falar sobre todos estes assuntos, mas é aquele Jesus que está revelado nas Escrituras. Fora da Bíblia, Jesus é percebido, na maioria das vezes, apenas pelas suas habilidades, o seu caráter, as suas realizações. E é por causa disso que muitas pessoas aceitam com facilidade quando a gente fala de Jesus como o maior psicólogo, Jesus o maior líder, Jesus o maior empreendedor, faz sucesso, né? O Jesus o maior professor, Jesus o maior qualquer coisa que ele faça. É fácil as pessoas aceitarem. Mas quando ele é apresentado como Cristo, o Filho do Deus vivo, aí tapam-se os ouvidos e viram-se as costas. Tu és o Cristo. Foi isso que Pedro disse, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta do apóstolo Pedro. E ele estava afirmando que o Jesus da Bíblia é o cumprimento da promessa de Deus. Ele é o Cristo. Ele é o enviado de Deus. Ele é o Messias de Deus. Jesus é o descendente da mulher sobre quem se fala lá no Gênesis. É isso que Pedro estava dizendo. Em Gênesis capítulo 3, verso 15. O Senhor, ainda falando com a serpente, diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, sobre esse Jesus que nós estamos falando. Ele é o Verbo de Deus, ele como nós vamos ver agora na nossa reflexão de hoje, mas ele é o Cristo de Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo de Deus, ele tem uma revelação clara a respeito dele nas Escrituras. Pois bem, para nós entendermos esse Jesus, que é também Verbo de Deus, além de Cristo de Deus e Filho de Deus, nós vamos nos apropriar da fala do apóstolo João. Porque assim como o apóstolo Pedro, João, o mais jovem dos 12 discípulos de Jesus, também recebeu uma revelação sobre quem é Jesus, uma revelação a respeito do seu mestre. Vamos ler juntos o que João nos diz a respeito de Jesus? Eu separei 2 trechos no primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, primeiro nós vamos ler o bloco com os versos de 1 a 4 e depois os versos de 10 a 14. Diz assim, então, dizem assim as Escrituras, em Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 4. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Verso número 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Talvez na sua Bíblia não esteja escrito verbo, como nessa versão que eu escolhi para nós lermos. Talvez esteja escrito palavra.
mas ambas as palavras, né, palavra e verbo, elas são traduções de uma palavra grega, logos. Essa é a palavra grega que foi traduzida por palavra e por verbo de Deus. Eu queria começar dizendo, nesse bloco, que não foi por acaso que o apóstolo João usou essa palavra logos. Não foi por acaso. Quando João escreveu o seu evangelho, há cerca de 2000 anos atrás, né, havia um conceito já sendo construído há pelo menos 400 anos pelos filósofos a respeito do significado da palavra logos. Então, João escolheu a palavra logos porque havia ali uma série de entendimentos a respeito daquela palavra. As primeiras ideias sobre o logos, elas foram delineadas, né, foram escritas por um filósofo grego chamado Heráclito. Ele viveu entre 540 e 480 a.C. E, embora Heráclito não tenha usado o termo exato, né, explícito, logos, mas havia já nele uma compreensão a respeito do logos que depois é utilizado por outros filósofos gregos. Platão é um outro filósofo que também utilizou esse vocábulo, logos, e ele usa a palavra logos para indicar o que ele chamava de força geradora. Platão dizia que havia uma força originadora da existência, esse motor primeiro que teria dado origem a tudo. Então, na cabeça de Platão, esse era o logos. E Platão tinha conceitos assim bastante impessoais a respeito desse logos. Ele era uma força, ele era um motor primeiro, algo impessoal que havia dado um start, um começo na existência de tudo que existe. Embora Platão já comece a falar de algo que traz as coisas à existência, mas Platão ainda olha para essa coisa que traz o mundo à existência e acha que isso é uma força. Ele não consegue enxergar nisso uma pessoa. Bom, nos escritos de Filo de Alexandria, um outro filósofo também, já agora um filósofo judeu, helenista, viveu nasceu entre 30 e 50, na verdade, viveu entre 30 e 50, 30 antes de Cristo e 50 depois de Cristo, né? O logos, ele já ganha uma certa pessoalidade. Então, o logos, para Filo de Alexandria, era uma razão divina, era uma expressão de Deus, uma palavra de Deus, que se manifestava nesse mundo para realizar a vontade de Deus. No entanto, para Filo de Alexandria, que já deu um avanço, né? Se Heráclito tinha uma vaga noção do que era o logos, se Platão já olhava o logos como a força que deu origem a tudo que existia, Filo de Alexandria já considera esse logos uma pessoa, mas ele considera o logos como sendo assim uma espécie de Deus menor, um Deus pequeno, um Deus enviado por um Deus maior, um agente menor de Deus e não o próprio Deus. E eu estou fazendo esse resgate para vocês entenderem que, na verdade, a palavra logos já tinha muitos significados presos ou vinculados a ela, né? João, então, quando fala do logos de Deus, todo esse conteúdo, toda essa abordagem a respeito do logos veio à mente das pessoas que ouviram João dizer e leram João dizer que Jesus era o logos, a palavra, o verbo de Deus. João, então, toma emprestado dos filósofos essa palavra, logos, e amplia o seu significado conforme a revelação do Espírito Santo de Deus. João afirma que aquele logos que havia sido investigado pelos profetas, por Heráclito, por Platão, por Filo de Alexandria, esse logos não era apenas uma força criadora, como pensava Platão, mas esse logos era uma pessoa. E esse logos, esse verbo de Deus, era o próprio Jesus Cristo. João também diz de forma muito clara
e nesse texto que nós lemos, que essa pessoa enviada por Deus era muito mais do que esse enviado de menos importância que Filo de Alexandria achava que o verbo era. Não, João diz que esse verbo, esse logos de Deus, era, na verdade, o próprio Deus feito gente, que havia vindo ao mundo para resgatar aqueles que ele tinha separado para si. Então, veja como João se aproveita daquele conceito que já estava bem popularizado entre os filósofos e pensadores, e João, então, agora constrói um conceito novo, ampliado a respeito do verbo, do logos de Deus, e aponta para Jesus Cristo como sendo o verbo eterno de Deus. Pois bem, meus irmãos, aqui nós vimos um pouquinho do que os filósofos diziam e lemos o texto de João, que fala o que as escrituras dizem a respeito do verbo de Deus. Então, eu queria ver com vocês alguns elementos que o apóstolo João, algumas características que o apóstolo João faz questão de nos apresentar depois de ter sido recebido essa revelação do Espírito Santo a respeito de quem é o Jesus das Escrituras. Então, a minha pergunta passa a ser exatamente o que dizem as Escrituras. O que diz o apóstolo João no seu primeiro capítulo, no primeiro capítulo do seu evangelho, né, que, diferente dos outros evangelhos, não fala, por exemplo, da infância de Jesus, mas volta até a eternidade para falar sobre quem é o Cristo de Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Então, a primeira coisa que o apóstolo João nos diz com clareza é a afirmação dele de que o Verbo de Deus, o Jesus cuja história está registrada nas Escrituras, existe desde a eternidade. Essa é a primeira revelação que João recebe do Espírito de Deus. Jesus é eterno. Ele existe desde a eternidade. Jesus sempre existiu. Nós vamos voltar no primeiro versículo do capítulo 1 para lermos juntos o que João diz. João diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, ele era. Ele não veio a existir. Ele não foi criado. Ele não passou a existir. Simplesmente, desde a eternidade, o Verbo era. Ele já existia. Ele já era. O apóstolo do amor, João, não está criando isso da cabeça dele, meus irmãos. Não é, não. O apóstolo João, ao falar que Jesus sempre existiu, está simplesmente relembrando, ou melhor, ele foi relembrado pelo Espírito Santo a respeito das palavras do próprio Jesus. Porque quem falou que sempre existiu foi o próprio Senhor Jesus. Foi pela boca de Jesus que primeiro nós soubemos sobre a sua pré-existência eterna. Ele existe desde a eternidade. E Jesus nos falou isso numa conversa que ele teve com os religiosos judeus. Nós vamos ler juntos agora essa conversa, na qual, em primeira mão, Jesus revela que ele, desde a eternidade, existe. Está em João, no capítulo 8, a partir do verso 51. Nós vamos ler juntos até o verso 59, essa conversa de Jesus com os religiosos judeus. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. É Jesus quem está falando. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Verso 54, Jesus respondeu: se glorifico a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço.
Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Verso 56. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Verso 57. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Antes de Abraão nascer, eu sou, disse Jesus. Jesus existe desde a eternidade, assim como Deus, sem começo, sem ser criado. O Verbo eterno de Deus. E o que isso significa, meus irmãos? Que implicações tem essa verdade para as nossas vidas? Vamos caminhar juntos sobre isso. Primeiro, significa que Jesus é diferente de todos que vieram antes e depois dele. Nenhum outro líder religioso pode ser comparado a esse Jesus que sempre existiu, que desde a eternidade é. Significa que Jesus não é apenas diferente desses outros líderes, mas em sua natureza divina, ele é anterior e superior a todo e qualquer ser humano. Abraão, Maomé, Buda, Dalai Lama, todos os líderes religiosos deste mundo vieram à existência e foram criados, mas Jesus, desde o princípio, simplesmente eu sou, disse Jesus. Interessante que essa frase de Jesus dizendo que antes de Abraão nascer, eu sou, é a mesma expressão usada por Deus quando respondeu a Moisés à pergunta que Moisés fez. Quando me perguntarem lá no Egito qual foi o Deus que me enviou, eu vou dizer que quem me enviou. E Deus disse, você vai dizer que eu sou lhe enviou. Eu sou é o meu nome. Deus simplesmente é. E Jesus simplesmente é. A natureza do Deus eterno tomou forma humana, meus irmãos, e manifestou-se de uma forma visível, de uma forma cheia de amor em Jesus. Mas esse Jesus é desde a eternidade. Por isso, quando você se aproxima de Jesus, quando você conversa com Jesus, você não está dando uma chance para um guru espiritual. Não é isso, não. Você é que está tendo a chance de se aproximar do Deus eterno, que se fez gente. E se você se aproximar de Jesus, a sua vida pode mudar drasticamente e para melhor. Porque esse Deus eterno tem algo a fazer na sua vida. O Verbo eterno de Deus quer transformar a sua vida. Muito bem. O apóstolo João trouxe várias revelações para nós num trecho muito pequeno no primeiro capítulo de João. Nós poderíamos ficar meses falando sobre esse primeiro capítulo. Mas a segunda revelação que eu quero apresentar para vocês nessa noite, que também está presente no primeiro capítulo e no primeiro versículo de João, fala que Jesus é Deus. Ou melhor, que o Verbo é Deus. Que o Verbo eterno de Deus, que é Jesus, é também Deus. O Jesus da Bíblia é Deus. Ele participa da mesma natureza divina desde a eternidade. Essa é a segunda revelação recebida pelo apóstolo João. No primeiro versículo, então, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, isso é, Jesus, o Verbo. Ele estava com Deus. Ele era Deus, ou ele é Deus. Esse entendimento de Jesus como sendo o próprio Deus que se fez gente
ele não é exclusivo do apóstolo João. O escritor de Hebreus, um outro livro da Bíblia, recebeu essa mesma revelação sobre Jesus. Ele também entendeu que Jesus era a própria expressão de Deus. Ele explicou assim, em Hebreus, capítulo 1, verso 3. O Filho, ele está falando de Jesus, que é o esplendor ou resplendor da glória de Deus, preste atenção, que é a exata expressão do seu ser, isso é, a exata expressão do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Opa, deu uma passadinha aqui no slide, mas eu já recuperei. Veja só, o destaque aqui que eu quero chamar a atenção para o texto de Hebreus é que ele diz que o Filho é a exata expressão do ser de Deus. Isso é, o escritor de Hebreus está concordando com o apóstolo João de que Jesus é Deus feito homem. Agora, de onde o escritor de Hebreus tirou essa ideia de que Jesus seja a exata expressão do ser de Deus? Olha, ele não criou da própria cabeça, assim como João também não criou da própria cabeça, mas o escritor de Hebreus foi lembrado pelo Espírito Santo das palavras de Cristo, porque foi Cristo que disse isso. Vamos ver uma conversa de Jesus com Filipe. Porque é nessa conversa que, pela primeira vez, o Senhor revela de forma muito clara que ele e o Pai são um só. João, capítulo 14, a partir do verso 8, nós lemos assim. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Eu quase consigo ver, ouvir a entonação da voz de Jesus ao perguntar isso para Felipe. Depois de tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, você ainda não me conhece? Você está pedindo para me ver? Quem me vê, diz Jesus, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Entendem, meus irmãos? Então, tanto João quanto o escritor de Hebreus, na verdade, eles ecoam as palavras do próprio Jesus, que afirma com muita clareza: quem me vê, vê o Pai. Ele é Deus. Jesus é Deus. E o que isso significa? Para nós, que implicações isso tem para as nossas vidas? Bom, quem olha para Jesus está enxergando Deus. O Criador de todas as coisas, que durante muito tempo foi um mistério para as pessoas, agora não é mais. Que coisa tremenda isso, não é? Ele é Deus e agora ele está perceptível. Nós podemos entender quem é ele. Esse Deus, esse Jesus que é Deus, ele agora pode ser compreendido. Nós não precisamos mais ficar assim confusos. Deus se fez homem. Deus se fez homem e andou pelas ruas empoeiradas de Jerusalém. Entendem isso? Esse Jesus que é Deus se fez gente. Ele andou por Jerusalém, ele andou por Cafarnaum, ele andou por Caná, por Jericó, Naim, Betânia. Os registros estão aí. Esse Deus agora pode ser compreendido, pode ser percebido. Por isso, essa verdade de que Jesus é Deus é tão importante. Nós podemos nos aproximar dele. Veja só, nós não precisamos mais ficar inseguros sobre quem é Deus. O caráter de Deus foi plenamente revelado através da vida de Jesus Cristo. Entre nós, está registrado lá. Então, essa segunda revelação de que Jesus é Deus, ela traz para a gente uma verdade extremamente importante para os nossos dia a dia. Nós podemos ter certeza que Deus
é amoroso. Nós podemos ter certeza que Deus é misericordioso, verdadeiro, que Deus é justo. E nós podemos saber isso porque Jesus é assim. Então, o fato de Jesus ser reconhecido como Deus nos aproxima de Deus porque ele viveu entre nós. O fato de Jesus ser Deus também significa que nós não precisamos tentar adivinhar o que Deus pensa. Entende isso? Porque tem muita gente tentando ainda adivinhar quem é Deus, qual é o pensamento dele sobre as coisas. E essas pessoas buscam essa busca sobre o sobrenatural, essa busca sobre um indicativo sobre a realidade da vida, sobre a existência, sobre tudo que nós vivemos, é uma busca em última instância por Deus e sobre a natureza de Deus e quem ele é. Nós não precisamos mais adivinhar isso. Você não precisa ir mais atrás de anjos, você não precisa mais ir atrás de cartas, de horóscopo, de ler as estrelas, de consultar gurus espirituais, de correr atrás de profetas, de sacerdotes ou de qualquer outra coisa, porque a maneira como Deus pensa e vê o mundo pode ser plenamente compreendida através de Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele é Deus. Essa é uma verdade poderosa, meus irmãos. Essa é uma verdade que pode transformar a sua vida. Porque ao se render a esse Jesus, que é Deus, coisas diferentes vão acontecer na sua vida. Novos horizontes vão surgir. E você vai começar a viver aqui, nesta vida, um pouquinho da eternidade plena que ele prometeu. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Então, veja só, primeira revelação que João nos concedeu, nos apresentou nesse primeiro texto, é de que Jesus sempre existiu. Ele é eterno. A segunda é que Jesus é Deus. E agora eu quero apresentar a terceira dessas conclusões que nós podemos tirar desse trecho curto do Evangelho de João. E a terceira nos diz que o Senhor Jesus, além de ser eterno, além de ser Deus, é também Criador. O Jesus da Bíblia é coautor da criação. Essa foi a terceira revelação sobre Jesus que o apóstolo João recebeu do Espírito Santo. João, no capítulo 1, no verso 3, nós temos expressamente escrito o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? De Jesus. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Essa mesma verdade de que tudo que existe foi criado por Cristo também foi revelada ao apóstolo Paulo. Escrevendo aos irmãos da cidade de Colossos, Paulo se expressou assim a respeito da verdade de que Jesus é criador de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versos 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. O que significa isso, meus amados irmãos e meus amigos? Quais são as implicações dessa verdade? Essa verdade tão maravilhosa de que o Senhor Jesus é criador de todas as coisas. Bom, uma das formas como essa verdade nos alcança é porque, através dela, nós podemos concluir que nada em nós, nada, é estranho ou desconhecido para Jesus. Entende isso? Jesus, como criador de tudo que existe, ele esboçou e trouxe à existência a vida humana. Portanto, não há nada, meu irmão, meu amigo, não há nada que esteja acontecendo com você que o Senhor Jesus não seja capaz de compreender e ajudar. Porque ele é o criador de tudo que existe.
Não importa se os problemas, as questões que você enfrenta são orgânicas, se são emocionais, se são espirituais. Jesus é plenamente capaz de compreender e ajudar, porque ele é o criador e o sustentador da vida. Por isso nós podemos recorrer a ele em nossas necessidades. Podemos recorrer de forma confiada. Ele vai nos compreender. Ele vai nos socorrer. Ele nos criou, ele nos entende. Em Jesus, nossas incertezas encontram segurança, meus irmãos. Em Jesus, nossas dúvidas encontram respostas. Nossas angústias encontram paz. Nossos medos encontram coragem. Quem segue a Jesus encontra significado para esta vida e para a eternidade, porque ele é o Criador de todas as coisas. É isso que a palavra nos revela. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Né? João nos apresenta esse Jesus que é eterno, esse Jesus que é Deus, esse Jesus que é Criador. E depois que João apresentou, então, esses elementos tão importantes da natureza de Jesus, de quem ele afirma que Jesus se fez um de nós. E isso é mais surpreendente ainda. De uma forma que nós não podemos compreender, o Verbo eterno de Deus se fez gente. Eita! João, capítulo 1, verso 14. Vamos ler o que o Espírito de Deus revelou ao apóstolo João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse foi um acontecimento, meus irmãos, dos mais importantes, ou o mais importante da história da humanidade. O fato de Jesus ter se feito gente e ter habitado entre nós. O evangelista Lucas diz que esse acontecimento é tão importante, ou foi tão importante, que foi motivo de festa entre os anjos. Em Lucas capítulo 2, versos 13 e 14, quando Lucas narra o nascimento de Jesus, ele diz assim: no mesmo instante apareceu junto com o anjo que havia trazido a notícia do nascimento de Jesus, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, ou nas alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Não era para menos toda essa festa, não. O Messias, o Cristo, o prometido de Deus havia nascido. Aquele que seria a salvação do seu povo, de toda a humanidade. Deixara a sua glória e havia se feito gente para cumprir a promessa que o Pai fez lá no jardim. E o que significa para nós o fato de Jesus ter se feito gente? Quais são as implicações de Jesus ter se feito um de nós? Lembra que a promessa de Deus era de que um descendente de Eva iria esmagar a cabeça da serpente, isto é, iria provar serem falsas as insinuações do diabo, de que Deus não era digno de confiança, insinuações que provocaram a desconfiança do primeiro casal. Lembram que o Senhor falou que aquele momento todo seria desfeito com um descendente de Eva? Foi o texto que nós lemos ainda há pouco. Aquele momento foi um momento de desobediência lá no jardim, um momento de fuga. Aquele momento lá no jardim inaugurou uma etapa, um período de guerra, aonde o ser humano decidiu guerrear com Deus, desconfiar, guerrear e lutar contra Deus, rebelando-se de Deus. Pois bem, veja o que é que diz o verso 14 do texto que nós lemos agora ainda há pouco. Os anjos disseram, sabe o quê? Paz na terra. Paz na terra. É porque a vinda de Jesus desfaz a guerra
que a serpente iniciou lá no jardim. A vinda de Jesus instala uma nova época. O fato de o Verbo eterno de Deus, meus amados irmãos, ter se feito gente, inaugura uma nova temporada na história da salvação. E nessa nova temporada é possível para nós fazermos as pazes com Deus. Nós não precisamos ficar lutando contra Ele, brigando contra Ele. Pode haver paz na terra, porque o Verbo se fez gente, se fez carne. Nós podemos sim, porque o Verbo um dia veio a este mundo e entregou-se no nosso lugar. Porque isso aconteceu, nós podemos pedir perdão a Deus pela nossa desconfiança dele. Nós podemos pedir perdão a Deus por não confiarmos no amor que ele tem por nós. Porque o Verbo de Deus se fez gente, meu amigo, seu saldo devedor de pecados pode ser coberto pelas provisões do amor de Deus. Porque o Verbo de Deus se fez gente. As nossas vidas tumultuadas, as nossas vidas colocadas no canto pelo medo, pela insegurança, enfim, podem encontrar a paz no amor de Deus por nós. Paz na terra, disse o anjo. Que grandes e tremendas implicações pelo fato de Jesus ter se feito gente. Pois bem, meus irmãos, estou pertinho de terminar aqui, porque, por fim, depois de nos brindar com essas tremendas revelações sobre Jesus, o apóstolo João explica que esse Jesus, que é eterno, que é Deus, que é Criador, esse Jesus que se fez gente, que viveu entre nós, o Verbo eterno de Deus, o esplendor da glória de Deus, criador e sustentador do universo, esse Jesus foi rejeitado. Veja como é que João descreve isso. Acompanhe comigo. Do verso 10 ao verso 13 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que significa isso para nós, meus irmãos? Quais são as implicações para a nossa vida, esse entendimento de que Jesus foi rejeitado, mesmo sendo quem ele é? Bom, você precisa saber, talvez, a primeira coisa que você precisa saber é que Jesus sabe exatamente qual é a dor da rejeição. Ele, mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, sabe quão doloroso é ser colocado de lado, esquecido, desconsiderado, apagado da memória, tratado como se não existisse. Isso quer dizer que esse Jesus que foi rejeitado pode compreender e ajudar você quando você passar pela mesma coisa. Você não precisa amargar sozinho a dor da rejeição, porque o Senhor sabe qual é essa dor. Você pode compartilhar o seu coração, colocar o seu coração partido na presença do Senhor Jesus e pedir que ele o ajude a superar essa situação da maneira correta. Essa é a primeira verdade, a primeira implicação importantíssima. Em Jesus, nós temos alguém que sabe qual é a dor da rejeição. Mas veja só, esse recurso de pedir a ajuda de Jesus, ele só funciona bem quando a gente é amigo de Jesus.
Porque Jesus não é gênio da lâmpada. Jesus não está só esperando que você faça um pedido, 2 pedidos, 3 pedidos. Não. Jesus quer se relacionar com você. Se Jesus for um estranho para você, esse seu pedido vai ser um constrangimento para você e para ele. A gente acaba nem falando tudo, porque você não conhece bem ele. Então você nem diz o que é, você não abre o coração, você não pede ajuda completo, você não confia completo, porque não conhece bem quem é Jesus. Por isso, antes de tudo, você precisa se perguntar se você está entre aqueles que receberam Jesus ou entre aqueles que têm rejeitado Jesus. Porque é isso que João disse, que ele veio a este mundo, mas o mundo o rejeitou. E você faz parte dos que receberam Jesus ou dos que têm rejeitado Jesus? Qual tem sido a sua atitude para com o verbo de Deus? Essa é uma decisão importante, né, para agora e para a eternidade. É bem simples, deixa eu explicar. Aqueles que recebem o Filho de Deus e confiam nas promessas do Filho de Deus levarão para a eternidade a convicção sobre o amor de Deus por eles e a certeza de que todas as suas necessidades serão atendidas pelo Senhor. Mas aqueles que rejeitam o verbo eterno de Deus, que confiam apenas em si mesmos, infelizmente levarão para a eternidade a mesma vida que têm agora. Uma vida marcada pelo medo, pela angústia, pela falta de propósito, pela distância daquele que pode saciar a nossa sede de amor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.